Você já ouviu falar da loira do banheiro? Essa história que circula entre os corredores das escolas, que faz o coração acelerar e a imaginação voar, é uma lenda urbana que deixou sua marca na cultura popular brasileira. E se você ainda não conhece, prepare-se. A história é tão intrigante que pode fazer você pensar duas vezes antes de entrar em um banheiro sozinho à noite. A loira do banheiro é uma figura que se tornou quase um mito. Dizem que ela é o espírito de uma mulher que morreu de forma trágica, e sua presença é frequentemente associada a banheiros de escolas, principalmente aquelas mais antigas. A narrativa varia de lugar para lugar, mas a essência permanece a mesma. Uma loira de cabelos longos e desgrenhados, vestida de branco, que aparece quando você menos espera. Algumas versões dizem que ela foi vítima de bullying, outras que sofreu um amor não correspondido. O que todos concordam é que sua história essa história é repleta de dor e vingança. A origem dessa lenda é um mistério. Alguns acreditam que ela surgiu nas décadas de 1980 e 1990, quando as histórias de terror começaram a se popularizar entre os jovens. Outras pessoas afirmam que a loira do banheiro é uma adaptação de lendas de outras culturas, como a famosa Bloody Mary, que é uma figura similar em várias partes do mundo. O que importa é que, ao longo dos anos, a loira do banheiro se tornou um símbolo de medo e curiosidade. Imagine-se em uma escola, cercado por colegas, todos contando histórias de terror durante o recreio. Alguém menciona a loira do banheiro e, de repente, o clima muda. O riso se transforma em sussurros nervosos. Você se lembra de ter ouvido que se você entrar no banheiro e chamar seu nome 3 vezes, ela aparece. E aí você se pergunta, e se for verdade? Essa dúvida é o que torna a história tão poderosa. Ela toca em um medo primordial, o desconhecido. As versões da história variam, mas uma das mais populares é a de que a loira do banheiro aparece quando você está sozinho. Você entra no banheiro, olha no espelho e chama seu nome. O que acontece a seguir é um mistério. Algumas pessoas dizem que você pode ver seu reflexo se distorcendo, outras afirmam que ouvem um sussurro atrás de si. E claro, há quem diga que você pode sentir uma presença gelada, como se alguém estivesse observando você. É uma experiência que para muitos fica marcada na memória. A lenda também se espalhou para além das escolas, com relatos de avistamentos em shoppings, cinemas e até em casas. Cada local tem sua própria versão da história, mas a essência da loira do banheiro permanece. É como se ela fosse um alerta, uma forma de lembrar as pessoas sobre as consequências de suas ações. A história fala sobre bullying, solidão e a necessidade de se fazer ouvir. É uma narrativa que, apesar de assustadora, traz uma reflexão importante. E o que dizer das reações das pessoas quando ouvem a história? Algumas ficam fascinadas, outras aterrorizadas. Há quem ache que é apenas uma história para assustar crianças, mas há também aqueles que juram ter visto a loira do banheiro. Essas experiências pessoais adicionam uma camada de credibilidade à lenda. Afinal, se alguém que você conhece diz que viu, como você pode duvidar? Isso gera um ciclo de medo e curiosidade que mantém a história viva. A loira do banheiro também é um exemplo perfeito de como as lendas urbanas se adaptam ao longo do tempo. Com o advento das redes sociais, a história ganhou novas dimensões. Hoje, você pode encontrar vídeos no YouTube, posts no Instagram e até memes sobre a loira do banheiro. As novas gerações estão reinterpretando a lenda, adicionando suas próprias experiências e medos. Isso é fascinante, porque mostra como a cultura popular é dinâmica e como as histórias se transformam para se manter relevantes. Mas, além do medo e da curiosidade, a história da loira do banheiro também nos faz refletir sobre questões mais profundas. Ela nos lembra que, muitas vezes, as pessoas que parecem estar bem por fora podem estar lutando com suas próprias dores. A loira do banheiro é uma metáfora para aqueles que se sentem invisíveis, que são ignorados ou maltratados. E se em um mundo onde a empatia muitas vezes é escassa, essa história serve como um lembrete de que precisamos ouvir uns aos outros e ser mais gentis. Se você já ouviu a história da loira do banheiro, talvez tenha sentido um frio na espinha. Mas se você ainda não conhece, considere-se avisado. A próxima vez que você entrar em um banheiro sozinho, pode ser que a curiosidade vença o medo. E quem sabe, você possa até se deparar com a loira do banheiro, ou pelo menos com a reflexão que sua história traz.
Afinal, as lendas urbanas não são apenas sobre o sobrenatural. Elas também são sobre as experiências humanas e a forma como nos conectamos uns aos outros. Então, da próxima vez que alguém mencionar a loira do banheiro, lembre-se de que, por trás do medo, há uma história que merece ser contada. Uma história que, apesar de aterrorizante, nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e a refletir sobre o impacto que nossas ações têm sobre os outros. Porque, no final das contas, todos nós temos um pouco da loira do banheiro dentro de nós. E quem sabe, ao contar essa história, possamos encontrar um pouco de compreensão e empatia em um mundo que muitas vezes parece tão frio e distante.